Seminário sobre envenenamento por picadas de abelhas. Por Carlos Magno Souza Lara. Objetivo do trabalho. O presente seminário tem como tema o envenenamento por picadas de abelhas e objetiva demonstrar as formas de identificação deste inseto e sua morfologia, bem como abordar as medidas de prevenção contra acidentes e de primeiros socorros. Introdução. As abelhas se apresentam de diversas formas, cores e tamanhos. Pertencem à Apoida, uma superfamília de insetos que engloba famílias e subfamílias de abelhas, totalizando aproximadamente 20.000 espécies. Parece mentira que um bichinho tão pequeno seja capaz de causar a morte de alguém, mas é verdade. Dentre todas as abelhas que possuem veneno, as consideradas mais bravas e venenosas são as abelhas africanas, sendo essas as responsáveis pelo maior número de mortes de humanos do que a soma do ataque de todos os outros animais venenosos juntos. Uma das causas de tamanha periculosidade é o modo de ataque, feito em parceria por um grande número de indivíduos da colmeia, assim, injetam uma grande quantidade de veneno na vítima, em geral 8 vezes mais veneno que outras abelhas. As abelhas africanas são mais responsáveis por mortes em pessoas do que todos os outros animais venenosos juntos. Essa espécie de abelha teria sido trazida ao Brasil em 1956, pelo então professor e pesquisador do Departamento de Biologia da Unesp Rio Claro, Warwick Kerr, para estudos científicos, com a intenção de fazer melhorias genéticas na produção do mel. Eram mantidas em laboratório, de onde algumas escaparam e migraram pelo Brasil e outros países da América Latina. Ocorreu o surgimento de espécies híbridas, devido ao cruzamento da abelha africana com outras espécies, em especial um cruzamento programado entre a espécie africana e a europeia, com a finalidade de se conseguir uma produção de mel em quantidades equivalentes às da africana, contudo com o temperamento mais dócil das europeias. Morfologia. Trataremos aqui da morfologia externa da operária Apis mellifera, haja vista ser a espécie de abelha que mais apresenta casos de envenenamento. O corpo da Apis mellifera é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, estão os olhos compostos e ocelos, as antenas e cavidades olfativas, mais desenvolvidas no macho do que na rainha e operárias, devido à necessidade de perceber o odor da rainha durante o voo. O aparelho bucal, dividido em 2 mandíbulas fortes, utilizadas para cortar e manipular a própolis, o mel e o pólen e alimentar as larvas e fazer a limpeza e defesa da colmeia, e uma língua grossa, muito flexível, utilizada principalmente na transferência de alimento e desidratação do néctar. No tórax destacam-se as estruturas locomotoras, adaptadas para o transporte de pólen, manipulação da cera e da própolis e limpeza do corpo. As asas que possibilitam o voo, o sistema respiratório e parte do digestivo. E no abdômen, estão os órgãos do aparelho digestivo, circulatório, reprodutor, excretor, órgãos de defesa e glândulas produtoras de cera. O veneno. O veneno das abelhas ou apitoxina é produzido por 2 glândulas existentes dentro do abdômen das abelhas operárias, sendo que em uma das glândulas é produzida uma secreção alcalina e, na outra, uma secreção ácida, compondo assim o veneno. Seu veneno é constituído por enzimas, peptídeos e aminas, substâncias que podem exercer um efeito tóxico no organismo e, mais frequentemente, provocar reações alérgicas que podem ser fatais. O veneno produzido pela Apis mellifera é um líquido transparente, incolor e muito solúvel em água. Possui, aproximadamente, 50 componentes identificados, sendo muitos deles tóxicos para vários animais. O veneno injetado em uma ferroada contém aproximadamente 50 g de matéria seca. As principais proteínas presentes são a melitina, 50% do peso seco do veneno, fosfolipase A2, 12% PSV, fator degranulador de mastócitos, 3% PSV, e a hyaluronidase, 3% PSV, e a apamina, 2% PSV. Além disso, estão presentes aminas biogênicas, entre elas histamina, 1% PSV, dopaminas, 0,5% PSV, e noradrenalinas, 0,5% PSV. Também estão presentes muitos acetatos voláteis que, presumivelmente, estimulam o comportamento defensivo de outras abelhas. Formas de identificação. Abelhas. Abelhas europeias não são agressivas e picam apenas quando provocadas. No entanto, as abelhas africanizadas, muito comuns no Brasil, são mais agressivas e podem picar em enxame.
Abelhas domesticadas vivem em colônias artificiais feitas pelo homem, enquanto as selvagens vivem em colmeias construídas em árvores ocas ou em cavidades de prédios. Quando picado, a abelha deixa um ferrão no local da picada. Marimbondos e vespas vivem em ninhos circulares construídos com material semelhante a papel, que se abrem em sua extremidade inferior, são normalmente encontrados embaixo de calhas ou telhados, atrás de janelas, em arbustos, galhos de árvores ou pilhas de madeira. Os marimbondos não deixam ferrão no local da picada. Prevenção de acidentes com abelhas na cidade. Devido à enxameação, as abelhas africanizadas têm migrado para as áreas urbanas, principalmente durante a primavera e no verão, período reprodutivo. Estruturas diversas que possuem revestimentos externos de proteção contra as intempéries e que possuam superfícies ocas, são as preferidas, como latas vazias, caixas e caixotes, e pneus que podem servir perfeitamente para essa finalidade. A seguir estão descritas algumas medidas preventivas para se prevenir acidentes, como: não mexer com enxames de abelhas pousados em substratos ou já alojados em ninho. Evitar de fazer vibrações próximas em ninhos de abelhas alojados. Regras de segurança 8 Serviço de apoio às micro e pequenas empresas Santa Catarina. Evitar de aplicar inseticidas, fogo, água ou outras substâncias em enxames pousados ou alojados. Chamar profissional especializado ou o corpo de bombeiros para a remoção das abelhas, quando forem detectados enxames pousados ou alojados em beirados de casas, árvores, etc. Prevenção de acidentes com abelhas no campo. Os apicultores devem seguir algumas regras de segurança no manejo com colmeias produtivas, para evitar a ocorrência de acidentes e diminuir a agressividade das abelhas, sendo as principais regras: manejar colmeias nos melhores períodos, horários e com clima favorável. Utilizar fumaça clara, em que o material combustível não tenha sido integralmente consumido na fornalha do fumigador. A queima total da maravalha que se encontra na fornalha do fumigador propicia a saída de fumaça quente e com fuligem. Realizar os trabalhos de campo em dupla, evitando uma única pessoa manejar as colmeias e controlar as abelhas com a fumaça. Realizar os manejos nas colmeias de forma rápida e objetiva, evitando demorar demais com as colmeias destampadas. Utilizar os equipamentos completos individuais de proteção, macacão, máscara, luvas e botas. Evitar os manejos no período de entre-safra a pilhagem entre as colmeias. O saque generalizado entre colmeias aumenta rapidamente a agressividade das abelhas. Responsabilidade com a prevenção de acidentes com abelhas. No campo, na instalação dos apiários e no manejo das colmeias, cabe ao apicultor a responsabilidade de cumprir as regras de segurança no trabalho com as abelhas. Nos centros urbanos, cabe ao cidadão comum comunicar ao Corpo de Bombeiros, ou às autoridades competentes a identificação dos locais em que se encontrem enxames pousados ou alojados, evitando causar ações que possam irritar as abelhas. O que fazer em caso de picada? O comportamento de ferroar das abelhas, geralmente, desencadeado pela competição por alimento e pelo comportamento defensivo, protegendo assim toda a colônia contra possíveis invasores. Em casos de acidentes, se forem por poucas ferroadas e a vítima não for alérgica, ocorrerá recuperação normal e rápida, fora a dor e o natural inchaço no local atingido pelas ferroadas. Se o acidente for grave, com muitas ferroadas, o Corpo de Bombeiros, por meio de sua unidade de atendimento emergencial, deverá ser chamado e o CIT deverá ser acionado para as instruções necessárias para o pronto socorro pré-hospitalar. O que fazer em caso de picada? Entre as principais recomendações em caso de picada de abelha ou vespa constam: a. Retirada da vítima da área em que o ataque das abelhas esteja acontecendo, levando-a para um local protegido. b. Dependendo da gravidade da situação, de acordo com o número de ferroadas, levar imediatamente a vítima ao hospital ou posto de saúde mais próximo. c. Evitar de aplicar fórmulas caseiras para aliviar o problema. Passar um antisséptico na pele, como iodopovidona, por exemplo. d. Remover os ferrões, raspando-os com objeto metálico próximo à pele sem comprimir a bolsa de veneno, evitando dessa forma a penetração de mais veneno no corpo da vítima. E. Baixar a temperatura dos locais atingidos com água fria e compressas com gelo. Lavar a região afetada com água e sabão. f.
Não cobrir os locais atingidos com faixas ou ataduras, aumentando a temperatura da área e fazendo o veneno circular mais rápido no organismo. O que fazer em caso de picada? Caso surjam outros sintomas como piora da vermelhidão, sensação de falta de ar, inchaço do rosto ou pressão baixa, é recomendado procurar uma emergência, já que esses sintomas podem ser indicativos de anafilaxia, uma alergia grave.